Aqui o que nós vemos nesse texto, já ministramos a respeito dessa palavra, o que dá a conotação dela. E ontem à tarde eu estive lá em Piracicaba, na casa da minha mãe, e uma conversa que estava tendo com a minha irmã lá uma cidade de praticamente quase 500 mil habitantes. Lá tem muitas igrejas, que são igrejas grandes, igrejas sólidas. E a cada dia a gente vê, no decorrer das coisas, as igrejas também crescendo de uma forma assim, natural de crescimento, que é buscado para isso. Deixa eu pedir para desligar esse ventilador aqui, tá? E eu orando a Deus e olhando, meditando isso ontem, me chamou a atenção isso, e eu apenas ouvi o comentário daquilo que estava acontecendo. Dizendo, essa é uma igreja muito grande que eu conheço, o pastor de lá, um amigo meu. E a pessoa comentando, minha irmã comentando, diz, olha, essa igreja está esvaziando. É uma igreja que ela, na sua estrutura financeira, ela comprou praticamente um quarteirão. E o quarteirão de Piracicaba não é mais ou menos um quarteirão daqui. Ela comprou um quarteirão local, um lugar bem localizado. E ela estava falando que como a igreja tem se esvaziado. Eu falei, mas por que tudo isso? As pessoas estão saindo, indo para outras igrejas, procurando outras igrejas. E é uma igreja praticamente que deu da sua origem, é uma igreja sólida, era uma igreja sólida. E eu comecei a meditar naquilo que ela estava falando. Falei, Deus, por que está acontecendo isso? Por que as igrejas às vezes estão num processo de crescimento, daqui a pouco num processo de esvaziamento? E aí passou, eu ontem fiquei meditando, mas depois passou, apenas foi um comentário, porque foi nada específico, que estávamos partilhando alguma coisa. Foi um comentário de uma passagem que ela fez esse comentário. E hoje à tarde, depois de sair lá do encontro com os jovens, né? E aí eu fui me preparar para ministrar uma palavra. E naquilo o Espírito Santo me incomodou. O que é que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo no povo de Deus? E aí o texto que nós lemos, porque é inadmissível na nossa mente humana, como aonde Deus opera, aonde Deus está, onde a palavra do Senhor está, que há essas coisas que acontecem. Por que acontece tudo isso? O texto que nós lemos, está esse povo, onde estava Eliseu, em Gilgal. Gilgal se transfere a sua representação de nome, que é a presença de Deus entre os israelitas. Isso representava, Gilgal era a presença de Deus no meio do povo. E a gente vê, já entrando na mensagem, fazendo esse comparativo, onde estava aquele povo ali, com o nome onde a presença de Deus estava. Ali estava reunido os filhos dos profetas, as escolas de profetas estavam reunidas ali, juntamente com Eliseu. E diante daquela circunstância, Eliseu manda alguém preparar comida para aquele povo para servir. E aí o texto que nós lemos, diz que sai alguém e vai buscar o preparativo para aquele alimento. E ele pega alguma coisa que ele não sabe o que é, leva para a panela que já estava pronta para ser servida, mistura no caldo e entrega para servir aquelas pessoas que estavam ali, os filhos dos profetas. E o texto que nós lemos diz que quando eles experimentam daquela comida, alguém gritou: a morte na panela. Alguma coisa que era um fruto que era venenoso. Alguém deu o alarme dizendo: a morte na panela. E eu meditando e fazendo um comparativo e trazendo a mensagem de hoje, como é possível, dentre um profeta que era Eliseu, um profeta que determina a alguém
trazer alimentação para os outros profetas, em um lugar onde a presença de Deus estava. E nesse momento acontece um episódio como esse. Uma coisa que me chama a atenção, que esse período em que Eliseu estava reunido com esses profetas, com esses filhos de profetas, era um momento de escassez. Gilgal, aquela região, estava vivendo um momento de seca, estava vivendo escassez, não tinha muito alimento. Então não era fácil conseguir alimentação como Eliseu precisava. E como nós vemos, e fazendo um comparativo à igreja do Senhor, que a gente vê a igreja, o evangelho sendo pregado, você vê igrejas surgindo, igrejas crescendo, mas aquilo que o Espírito Santo me chamou mais atenção, o que nós estamos vendo, que aí eu fiz esse comparativo que me levou à mente, na conversa que eu tive um dia anterior, por que as igrejas estão esvaziando, tendo a presença de Deus, sendo o lugar onde Deus, a sua presença é real. Gilgal era atestado que era a presença de Deus no meio do povo, e nós cremos que a igreja do Senhor estabelecida aqui na terra, a pedra fundamental que deu origem, está no meio dela. Eu creio que Deus está aqui no meio, está presente aqui, glorifique a Ele. Já declaramos que Ele é bem-vindo nesse lugar. Sabemos que seria inadmissível nós não entendermos ou estarmos vivendo onde Deus não estivesse presente. E aí, olhando tudo isso, o que nós vemos nos últimos dias é justamente a carência, como nós declaramos aqui. O mundo está carente por coisas que eles não sabem. Mas nós sabemos que o mundo está carente é de Deus. Só eles não entendem isso. Só eles não conseguem viver isso. Com a carência que as pessoas têm de Deus, com o desejo que as pessoas têm de Deus, é importante a presença da igreja, que a igreja é onde é a Betel. Betel, o que representa? A casa de pão, a casa de alimento. Eu vim aqui porque eu sei que tem um pão vivo do céu que eu posso me alimentar. Eu creio que você veio aqui porque você sabe que ao sair desse culto, você vai sair alimentado. Então nós buscamos a presença de Deus, nós buscamos a ela porque sabemos que na igreja do Senhor, não essas quatro paredes, mas onde nós nos reunimos, tem um alimento que precisamos. E o mundo está carente. A igreja tem um papel fundamental de alimentar a multidão. Quando Jesus Cristo estava ali, diante daquela multidão, e eles precisaram se alimentar, ele chamou os apóstolos, os discípulos ali, e falou: alimenta essa multidão. Não deixe por conta delas o alimento, é vocês que vão alimentar. E a igreja do Senhor tem responsabilidade do alimento espiritual, para alimentar o sedento, aquele que quer água, beber dessa água, aquele que precisa comer, tenha saciado a sua fome. Nesse percurso, na ansiedade de alimentar a multidão, o risco que hoje as igrejas estão correndo é justamente não entender que o único que pode nos satisfazer, o único que pode nos complementar, o único que nos pode alimentar, só é aquele que declarou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E ele disse para aquela mulher naquele poço: eu sou a água, que alguém que beber dela nunca mais terá sede. Hoje, nos nossos dias, no desejo, no anseio de alimentar a multidão, há uma busca, há uma tentativa de alimentar a multidão com coisas
que ao invés de trazer vida para a igreja, trazer alimento para a igreja, tem trazido morte para a igreja. Uma coisa é certa: alguém morrendo, ele nunca vai deixar de ter necessidade. O morto espiritual, aquele que está morrendo, ele sempre vai ter dentro dele a vontade de viver. Porque essa vontade expressa que Deus coloca em alguém, é porque a misericórdia de Deus, aquilo que eu falei, Deus promove ações para que supra as nossas necessidades, e aonde estamos perdidas nela, temos a oportunidade de rever aquilo que Ele deseja para nós. Por isso que eu declaro para você: Deus sempre pensa em mim, Deus sempre pensa em você. E é nessa busca, que aí o texto que nós lemos, que de saciar a fome, alguém vai e pega qualquer coisa, achando que era bom, e levou para dentro daquela panela. Hoje a morte dentro da igreja, o perigo para dentro da igreja, são as coisas que estão lá fora, que são aparentemente boas, aparentemente saudável, trazendo de fora. Lembre-se que a morte não estava dentro, a morte estava fora, que entrou dentro. Mas nós cremos que a ação do poder de Deus está impedindo a igreja do Senhor de experimentar o que está lá fora. O que está lá fora é para ficar do lado de fora. O que está dentro é para produzir, para que aqueles que estão lá fora receber a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Aonde tem morte no mundo, tem a vida no meio da igreja, tem a vida através da igreja. Glorifica o Senhor, aleluia. E a gente vê com tristeza tudo isso. Mas a nossa vida natural, que aí está o perigo da nossa fome, o nosso desejo. Declaramos aqui: minha vontade eu já deixei, o teu reino eu já ganhei. Declara comigo: minha vontade eu já deixei, o teu reino eu já ganhei. Declaramos também que os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos, que os caminhos de Deus são melhores do que os meus caminhos, mas prevalece dentro de nós a minha vontade que eu quero fazer, o meu caminho que eu quero trilhar, aquilo que eu acho que é bom para mim, nem sempre é bom para Deus. E no desejo nosso, na ansiedade nossa, nossa busca, queremos nos fartar, aí nos cegamos, e aí as coisas que estão lá fora, as coisas que aparentemente vai me alimentar, eu não tenho devido cuidado, porque quando foi oferecido aquele alimento, quem comeu não teve o cuidado de saber o que estava comendo, de saber o que estava ingerindo. Meu irmão, a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos mestres, que vão enganar até os meus escolhidos. Há uma venda fácil de evangelho por aí. Há uma venda convincente do evangelho por aí. Está onde? Lá no mundo? Não. Está dentro da panela. Olha, se é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos entender aquilo que é bom para mim. Mas aquilo que é bom para mim só tem sentido se for bom para Deus. E como é que eu vou descobrir isso?
se eu tiver sede e vontade por Deus, se eu conhecer e tentar conhecer cada dia mais quais são as vontades de Deus, quais são os desejos de Deus, quais são os caminhos de Deus, porque aquele que vive na vontade de Deus, quem vive nos caminhos de Deus, quem experimenta o coração de Deus, ele não é confundido. Nada ele vai pegar para ele, nada ele vai degustar para ele, porque ele tem certeza, aquilo que é bom para mim, não quer dizer que é bom para Deus, mas aquilo que é bom para Deus, é bom para mim também. Glorifique ao Senhor. E aí, meditando em tudo isso, sem entrar no mérito do assunto que estávamos ontem, foi o foco do Evangelho que foi modificado, foi o foco do Evangelho que foi transformado. Eu sempre falo isso, uma frase que está no meu coração sempre, e a minha preocupação diária é essa: quantas igrejas cheias, mas vazias da palavra de Deus. Jesus falou para Paulo quando ele estava vivendo um momento de luta, um momento de aflição, um momento de conflito. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Você vivendo comigo é o suficiente para você. E nós vivemos a vontade de Deus, o querer de Deus, é aquilo que nos basta, é aquilo que é suficiente para mim. Então não adianta nós buscarmos, e aí foi o reflexo daquilo que eu estava vivendo, olhando e meditando, de como as pessoas estão querendo que a igreja tenha coisas, faça coisas, mas estão preocupados em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Aonde nós nos reunirmos, nós possamos sair alimentados por Ele. Qual é a vontade de Deus? Quando estamos na presença dEle, sentimos como Paulo vivia, a graça dEle bastando e sendo suficiente. Que nessa noite, meu irmão, eu não sei quais são as tuas vontades, os teus desejos, mas que a graça de Deus seja suficiente para a tua vida aqui nessa noite. Aplauda a graça de Deus, que ela é bastante e é suficiente. E como nós vamos fazer? Que tem hora que, se você não entender a palavra, não viver a palavra, não confiar na palavra, você vai entender, você vai olhar e dizer: não tem jeito. A igreja do Senhor não vai ser suficiente para mudar o quadro que está aí, para mudar o parâmetro que está aí, para mudar a visão que está sendo implantada nas igrejas por aí. Seremos sufocados. Meu irmão, eu já meditei muito, já pensei muito, já orei muito, e dizer: Deus, que eu não me curve diante da multidão, porque ela, e é real, na minha oração, que ela é convincente. As ações que as igrejas, o evangelho está vivendo, elas são convincentes. Dá a impressão que você que está na rota errada, você que está no caminho errado, você que está nas ações erradas, tem que mudar o perfil, tem que mudar a maneira de viver. Nessa caminhada ministerial, como eu vi pastores, igrejas, sendo terminadas, fechando. E no seu parâmetro que eu mostrava, a forma, a visão que tentava até implantar, convencer, dizer: olha, essa é a forma. Dava a impressão que eu estava andando na contramão do que a realidade era. De 5 que eu conheço, 3 estão de pés. O evangelho, meu irmão, começou na cruz do Calvário. Só vai terminar quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, que Ele conclui o evangelho aqui na terra. A igreja do Senhor, ela vai até quando ela receber o troféu da vitória. É essa igreja que vai para os céus. E meditando tudo nisso, esse parâmetro que nos convence,
Como é que nós vamos convencer, sendo que o meu papel de igreja, sendo que o teu papel de igreja é transformar uma geração? Como é que eu mudo isso? Ali existia naquele meio uma situação grave, uma situação que é aí que eu vejo. Eu já falei numa das ministrações sobre esse texto, que quando uma coisa está ruim, uma comida está ruim, não teve jeito, ficou intragável. E pior, a comida não estava intragável, estava contaminada. Falar comida estava contaminada. O que você faz com uma comida contaminada? Lembre-se, havia uma escassez de alimento. O alimento que foi fornecido estava contaminado. E contaminou toda aquela panela. Qual é a atitude que a gente toma num caso como esse? Pegar aquela panela que está contaminada e jogar fora. Sabendo ainda que tem risco que se um feijão azeda, o que você faz com o feijão? A irmã que o feijão azedou? Joga fora. A comida ali estava contaminada. Tinha morte, ia trazer morte para aqueles filhos de profeta que estavam ali. Então a primeira atitude, jogar tudo fora. Esquece tudo isso. E aí eu faço uma comparação. Que Deus não descarta. Mesmo que algumas coisas estão ruins no meio da igreja, Deus não descarta da possibilidade da transformação. O profeta fala o quê? Pega o quê? Farinha. Farinha representa o pão. O pão representa alimento. Naquela panela estava faltando alimento. Porque o alimento é para saciar a fome da vida. Naquela panela não tinha alimento e não tinha vida. E o profeta falou: traz farinha. E colocou farinha naquela panela. E na mesma hora, quando foi anunciado a morte na panela, quando colocou a farinha, já declararam: não há mais morte na panela. E eu quero dizer aqui nessa noite, no meio do povo de Deus, há muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, palavras que estão matando pessoas, evangelho que está trazendo mais sepulcros abertos para as pessoas morrerem. Diante disso, eu ainda creio no poder transformador da palavra de Deus, que é suficiente neste meio. Se eu tivesse oportunidade, eu creio que Deus daria essa oportunidade e pode me dar essa oportunidade. Alertar alguns pastores, alguns líderes, que ainda há chance para a igreja, porque no desespero do esvaziamento da igreja, de pessoas saindo, aí a busca mais inconstante, de trazer mais coisas, atrações, mecanismos, visões, para segurar aqueles que ainda estão. E aí, é aquela terrinha final para o sepultamento da igreja. Mas que Deus nos dê graça, e ora a Deus, que Deus nos dê a oportunidade de dizer: meu irmão, esqueça os mecanismos que o mundo tem. Use a palavra de Deus, que é o antídoto para modificar a morte em vida. Glorifique ao Senhor. Porque nós vemos que quando jogou a farinha, a morte não existia mais. E o que está faltando no meio da igreja é a palavra de Deus. As pessoas estão vivendo uma escassez da palavra do Senhor. As pessoas estão dando crédito a tantas coisas, estão vivendo tantas coisas, estão deixando da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus falta o alimento. Quando o alimento falta, a morte vai acontecer. Mas que o Espírito Santo nos motive nessa noite, primeiramente, a discernirmos a palavra de Deus onde ela está inserida.
a estar no meio da igreja. Por isso que a gente fala, nós não podemos estar na igreja. Nós devemos ser igreja. Porque quem é igreja, vive a igreja, ele sabe das necessidades que a igreja tem. E a igreja tem necessidade de ouvir a palavra de Deus. Nós vemos nos versículos seguintes que Eliseu foi um daqueles que também, como Jesus, multiplicou uma quantidade de milhos e espigas ali para alimentar uma multidão. Então naquele profeta, a gente via o parâmetro que ele tinha de alimentar aqueles que estavam com fome. Que nessa noite Deus nos deu o espírito de Eliseu, de alimentar as pessoas que têm fome, de alimentar aquelas pessoas que estão comendo coisas que geram morte, e você tem a palavra, que é o pão da vida, que desceu dos céus, que pode modificar, aonde há morte, onde as pessoas estão morrendo, porque eu achei interessante, uma igreja sólida, grande, e pessoas morrendo, e foi aquilo que eu ouvi da minha irmã falando, se eu ficar aqui eu vou morrer espiritualmente, pessoas que nasceram no berço evangélico, tem estrutura de igreja, estava muito bem solidificado, falou, se eu ficar aqui eu vou morrer. Como é que uma igreja, que nós sabemos que a presença de Deus está, meu irmão, eu creio que a presença de Deus está lá, mas o que está faltando é a palavra dele. Não adianta Deus estar aqui nessa noite, se a palavra dele não for o foco principal, se ele não tiver autoridade de falar, se ele não puder falar, se ele não puder distribuir o alimento. Deus ama a adoração, Deus se move em adoração, mas ele não isenta a sua igreja de ouvir a sua palavra. Eu também adoro o Senhor, eu amo adorar ele, mas eu também não quero viver sem a palavra dele alimentar a minha vida. Ele tem desejo de ser adorado, mas ele tem desejo de alimentar. Eu tenho desejo de adorá-lo, mas tenho o desejo de ser alimentado por ele. Então não basta a presença dele aqui, porque creio, quando ele encontra verdadeiros adoradores, aí ele está. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está. Quem crê que Deus está aqui? Isso não quer dizer que a palavra dele está sendo alimentada. Jesus reunia a multidão, o povo sentava e ele falava. Jesus curava, depois ele reunia e falava. Eu creio que através do louvor, ele está presente aqui. Através de reunir 2 ou 3 e mais pessoas, ele está aqui. Mas não basta somente a presença dele. A palavra dele é essencial para a minha vida. Essencial para a tua vida. É isso que nós devemos que buscar de Deus. Primeira coisa, que eu não seja alimentado por coisas que venham trazer morte para a minha vida. Segundo ponto importante, que eu seja aquele que possa ser um canal de alimentar alguém que está morrendo. Eu creio na revolução da igreja, na modificação dos parâmetros da igreja, onde vai surgir falsos mestres, entregando uma mensagem que mata, que leva à morte, que leva à destruição, mas tem também o derramamento do Espírito Santo, que Deus vai mover as estruturas da terra, para que aquele que está morrendo, que aquele que está sendo enganado, que aquele que não tem mais opção, possa encontrar vida na panela, vida na igreja, transformação na igreja, e eu creio que ele vai encontrar através de você que está aqui. Fala, eu sou o profeta de Deus, para modificar essa geração. Está disposto a isso? Está disposto a entender isso? O Espírito Santo nos alerta, para que nós não sejamos
que a primeira coisa, quando você oferece uma comida para alguém, você oferece quando você experimenta ela, e você diz, como essa comida que está, ó, maravilhosa. E aí você oferece. O diabo é tão sutil, que eu creio, que aqui naquela panela, estava um caldo, ó, maravilhoso de se ver. Tudo que o diabo oferece é maravilhoso de se ver. E ainda ele põe uma gotinha, que lá não tinha isso, que é maravilhoso de experimentar. Porque na primeira, porque eu falo assim, todo mundo sabe disso, que o pecado é gostoso. Fala comigo, o pecado é gostoso. Você pode achar o maior absurdo nessa palavra. Se fosse ruim, ninguém experimentava. Alguém experimenta coisa ruim? Ninguém. Você pode experimentar, mas depois você joga fora. Você descarta. Né? Você que comeu pela primeira vez jiló, aquela frutinha bonita, verdinha, né? Você olha assim, que coisa linda. É até brilhante assim, né? Quando você come, mas nunca mais. Eu, depois de longos anos, acho que faz o quê? 6 meses para cá, que eu resolvi comer jiló. Eu deixei de comer tanta coisa boa na minha vida por conta de saúde. Agora estou comendo aquelas que são saudáveis, mas são ruins. Eu optei, então eu abro mão das boas, né? E estou comendo as coisas que é ruim, mas são boas para a saúde. Mas quando você experimenta, você não quer mais. E o pecado é isso, que o diabo coloca como maravilhoso e gostoso. E aí você experimenta a segunda vez. Está bom demais ainda. Experimenta pela terceira vez. Ó, melhorou ainda. E aí o que você faz? Oferece a outros. Olha o papel que o diabo coloca. Oferece a outros. Há uma contaminação tão grande na panela chamada igreja, que tem gente influenciando quem está dentro, influenciando pessoas lá fora, ou aqui dentro mesmo, que é bom o pecado. Que lindo é mesmo. Agora se tornou bom, até onde o diabo depois prende e escraviza. Aí não é mais gostoso não, é escravidão. Tem muita gente que experimentou o pecado, que era gostoso, hoje é escravo do pecado. Agora eu, que tenho a incumbência de fazer com que pessoas experimentem, tem que estar alerta. Por isso que nós devemos, como é que eu faço de entender o que está sendo servido, é o que Deus quer que eu sirva. Me sirva e também sirva. Quando eu cumpro o desejo e a vontade de Deus, eu vou saber o que é melhor de Deus para a minha vida. Porque o melhor de Deus não são somente revelados, são experimentados. Que você possa experimentar, não somente conhecer a revelação da vontade de Deus, mas que você experimente a vontade de Deus. Fala para o teu irmão, experimente a vontade de Deus. Esse louvor que foi ministrado por último, que fala que você, quem pisa no santo do santo, em outro lugar, ele não sabe viver. Se você meditar em tudo isso, numa prática real, por que pessoas, depois de um culto como esse, de uma ação espiritual como essa, conseguem sair de um culto como esse, ir para um rodeio, ir para uma balada, e sair na meia dos escarnecedores, e às vezes até beber, porque eu conheço pessoas que fazem isso, não aqui, pessoas que eu conheço, que saem de um culto como esse, dizendo que ele pisou
no Santo do Santo, e ele consegue conviver com o mundo, pisar no mundo, desfrutar das coisas do mundo. Por que isso acontece? Porque ele está dizendo que ele pisou, mas ele não experimentou a glória de Deus. Quem experimenta a glória de Deus, é impossível estar em outro lugar, porque ele não consegue viver, ele não sabe viver. Sabe que é esse eu não sabe viver em outro lugar? Que é aí que está o perigo. Que quando alguém sai desse meio e vai para um outro meio, ele é inadequado. Todo mundo bebendo e ele não. Todo mundo fumando e ele não. Todo mundo dançando e ele não. Porque ele não sabe viver mais aquilo. E aí é onde está o perigo. Se eu estou naquele meio, o meu papel é de levar alimento e vida para aqueles que estão vivendo aquilo que eu não estou vivendo mais. Se eu vou apenas para estar, vou só para ser amigo dos amigos, compartilhar uma festinha junto com eles, pode ter certeza, é onde a gente é tentado fazer. Já para que eu não fique fora do ambiente, aí vou tomar uma cervejinha. Então, para ele, que ele não sabe mais viver, então tem dois caminhos: ou sai do lugar, ou leva o alimento para aquelas pessoas que precisam se alimentar, ou ele vai viver aquilo que eles estão vivendo, para ficar igual. Mas Deus nos chama uma responsabilidade. Primeira, a igreja do Senhor, de uma forma geral, está morrendo. Para o diabo, já tem um funeral marcado para a igreja do século 21. Eu vi com muita tristeza, com muita dor e com muita preocupação. O diabo já tem um funeral marcado da igreja. Mas tem vida, tem farinha, ainda no meio dessa geração, que pode dar chance a essas igrejas. Que Deus nos dê capacidade. Eu oro a Deus que eu tenho oportunidade de falar com muitos pastores que eu conheço, que já perderam a noção do que é a palavra. Só tem noção de igreja, finanças, campanhas, mega shows para manter a igreja. Esqueceram da palavra de Deus. Onde não há alimento, não há vida. Onde há alimento, há vida. Onde há vida em Cristo, há abundância. Onde há abundância, há prosperidade. Onde há prosperidade, há alegria. Onde há alegria, há poder. Onde há poder, há unção. Onde há unção, há a presença de Deus. Onde há a presença de Deus, há cura. Onde há a presença de Deus, há libertação. Onde há a presença de Deus, há transformação. Onde há a presença de Deus, há pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Onde há a presença de Deus, aquele que está morto, aquele que crê, pode viver. Se você crê, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! E é isso que nós temos que viver. Não podemos, a qualquer pretexto, substituir a palavra de Deus. Quero chamar a atenção dos obreiros e líderes aqui. Não substituam as suas reuniões pela palavra de Deus. Faça o que você quiser, mas não deixe que a palavra de Deus esteja sempre inserida em qualquer centro, em qualquer reunião, em qualquer palestra, em qualquer ministração. A palavra de Deus é fundamental. Seremos taxados de quadrados, seremos de ser tratados de retrógrados. Não estamos fazendo isso. E por ocasião, não quero citar, mas foi à noite, vindo para casa, que não tinha nada a ver. A minha esposa nem sabia do assunto que eu tinha comentado, partilhado com a minha irmã lá. Ela comenta também de algum lugar aí que está na mesma situação. Que Deus nos dê graça, irmãos. Eu estou aqui como igreja do Senhor. Você está sentado aqui não como mero espectador de culto.
Você é a igreja do Senhor. E nós temos a responsabilidade, diante de Deus, a não somente olhar para o mundo, que devemos abrir os horizontes para o mundo, mas olhar à nossa volta. Porque o que acontece? A igreja que está no mundo, que está entrando para dentro da igreja, para ser igreja, que igreja que ela vai encontrar? Que igreja que é essa? Pessoas estão falando que o que ele está vivendo lá fora não compensa vir para a igreja porque é a mesma coisa. Não encontra diferença nenhuma. Não existe modificações nenhuma. Mas que Deus, através da sua palavra nessa noite, possamos ser um Eliseu, que possamos detectar aonde tem morte, para que nós possamos produzir vida. Olha uma pessoa que está do teu lado direito, olha uma pessoa que está do teu lado esquerdo, a tua retaguarda. Essa pessoa é profeta de Deus, e a contaminação do mundo, a morte do mundo, não pode contaminar esta vida que está aí. Você, e chama a responsabilidade de cada um que está aqui, como igreja do Senhor, que eu e você tenho responsabilidade de produzir vida na panela. Um foi responsável para trazer alimento e trouxe morte. Você, a começar daqui do altar, em termos geográficos apenas, até voltando em mim, somos aquele que tem a responsabilidade de produzir vida no meio da panela. Deus chama a cada um de nós para essa responsabilidade, porque tem uma igreja vindo aí fora, e ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus, que não vai somente encontrar aqui, através somente desse altar, mas vai encontrar a palavra de Deus que está dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. No final dos tempos, meu irmão, a palavra de Deus, ela não vai ter validade mais, não vai ter crédito mais quem lê, porque até o diabo conhece a Bíblia, mas o que vai valer é a palavra de Deus que está em mim. Já banalizaram essa palavra, já xingaram essa palavra, já falaram a respeito desse livro. A gente vê nos episódios no Congresso Nacional que já falaram dessa palavra. Ele pode falar o que está aqui. Eu creio, eu leio, vejo uma ação espiritual me movendo. É um livro qualquer, mas ele consegue me transformar, através, quando eu leio as letras, ela consegue me modificar, porque ela tem vida aqui dentro. Mas muitos não querem nem ler mais a palavra de Deus, achando que não tem mais fundamento, não tem mais sentido. Mas quando ele encontrar a palavra de Deus em minha vida, quando ele encontrar a palavra de Deus na tua vida, não há quem não vai resistir o poder da palavra de Deus que está dentro de você. O mundo está sedento, o mundo está carente, a igreja está vivendo os seus últimos dias aqui na terra. O diabo tem uma cartada que ele quer dar. Ele já sabe que no mundo a igreja tem força de resgatar as pessoas do mundo. O que ele não tem força é contra a igreja do Senhor, porque está inserido na palavra de Deus. O que ele quer fazer? Tirar o crédito da palavra de Deus, as pessoas viverem a palavra de Deus, viver qualquer outra coisa, porque a cartada final é para demonstrar que a obra da cruz, que instituiu a igreja que Jesus fez, faliu. E posso dizer uma coisa, não sei se é verdade, não sei se é real, eu acredito um pouco, que o Papa declarou em uma das suas frases, parece que foi aqui na América Latina, que Jesus falhou na cruz. Quem viu isso no Facebook?
Alguém viu, não? Foram várias postagens disso, que Jesus falhou na cruz. Porque o que ele falhou? Porque ele morreu. Por isso que eles vivem um Cristo crucificado. Porque eles creem que Jesus Cristo falhou na cruz. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, não está pendurado na cruz. Ele não falhou, porque ele ressuscitou e está presente aqui nessa noite. Um líder mundial dando declarações a respeito que é de Jesus. Eles vão viver tudo isso. Tem uma seita, que é do reverendo Moon, que ele se considera o Cristo, que ele considera também, que é a segunda vertente que eu já conheço. A primeira é uma teoria desse reverendo Moon, que ele está criando uma raça. Ele já tem um local no Brasil, ele tem nos países todos, ele tem uma fazenda enorme. E ele está produzindo um banco de sêmen, criando uma raça separada. Todas as pessoas que casam, se tira do convívio do marido e ele tem relação com a esposa para ter uma geração apenas que gera dele. E que ele nas suas declarações também declara que Jesus Cristo, sendo ele o Filho de Deus, que veio como um rei para resgatar uma humanidade, um homem para dar ao homem liberdade e ser vencedor, ele também falhou na cruz porque ele morreu. A outra inserção que nós vemos agora no nosso século 21, um outro líder dizendo que Jesus também falhou na cruz. Aonde essa verdade não vai prevalecer? Como é que eu provo ao mundo? Como é que eu provo à igreja? Porque numa dessas reuniões do reverendo Moon, ele reuniu líderes evangélicos, pastores de diversas igrejas, diversos ministérios no Uruguai, pago com aviões, fretado no mundo inteiro, para levar para o Uruguai. Foram um mês de ministrações dele, que ele dando essa visão que ele tinha. E líderes pagos com o dinheiro dele, o hotel era dele, não gastaram um centavo. E líderes evangélicos foram para lá, pastores foram para lá, para ouvir que aquele demônio estava falando, que Jesus Cristo falhou na cruz, e que ele era o Messias encarnado, que traria salvação à humanidade. E ele já está com esse processo, ele é vivo. Quem quiser saber, reverendo Moon. Você vai conhecer o histórico dele. Tem até um vídeo dessa reunião que teve lá em Uruguai. Tem um livro dele. O que prova que existe alguém que ainda está vivo. E que as minhas necessidades são supridas. E quando eu preciso de alguém, ele pode alimentar. Como é que eu provo isso? Que hoje todo mundo está dizendo, já está uma vertente que ele falhou. Como que eu provo que ele não falhou? Através da minha vida, eu ser testemunha viva. Ele nos chamou para ser testemunha dele, porque ele sabia que pessoas viriam nesses últimos dias para derrubar a igreja, o crédito da igreja. Estão servindo um Deus que não existe, um Deus que falhou, um Deus que morreu e não deu aquilo que ele vinha para dar liberdade e ser o rei de vocês. Eu vou ser o rei. E como que isso prova? Através da minha vida. Ele chamou que nós seremos testemunha dele, que ele está vivo, que ele está vivo, que ele ressuscitou, porque eu sou prova viva dele. Que você nessa noite, através da palavra do Senhor, seja prova viva do Evangelho de Jesus Cristo para uma humanidade que está perecendo, para a igreja que está perecendo. E o perigo dessa igreja que está vindo, esses falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que vão subir no púlpito e dizer: Jesus Cristo falhou. Entre o Papa falar e ele não falar, para mim não vale nada. Ele não me convence em nada. Mas eu imagino um pastor aqui dizendo: Jesus Cristo falhou. Que Deus nos livre e nos guarde para as igrejas que vão surgir e aquelas que estão sucumbindo. Esse pão que precisa ser alimentado, nós possamos alimentar essa multidão.
Levante as mãos para os céus. Diga: Senhor, que eu possa ser esse pão, distribuir essa humanidade que precisa de vida. Feche teus olhos. Repetindo esse texto: não olhe e não se convença do que está acontecendo sem você ficar atento a isso. Não olhe ou se alegre ou imita a opinião a respeito do que está acontecendo, sendo que Deus te chama para você modificar essa situação. Há no meio da igreja morte, mas o pão vivo dos céus, que é a farinha, que é esse ingrediente que nós temos como usá-lo, trazer vida para o meio da igreja. Olhe para dentro de si. Hoje não é Santa Ceia, mas usando apenas o texto. Examine-se você a si mesmo. O papel teu é de Eliseu? Ou o papel teu, que você está exercendo como igreja, é daquele moço que foi pegar alimento para alimentar a multidão e trouxe morte para dentro daquela panela? As tuas atitudes, as tuas ações, as tuas palavras, os teus conselhos, as tuas orientações, o que tem produzido para dentro da igreja? O que é que ela tem produzido? Você tem um papel de trazer alimento. Você não é um ser qualquer que anda por essas ruas sem finalidades. Deus tem a cada um de nós uma finalidade: levar o seu evangelho, a sua palavra que produz vida e alimento. Qual é a tua atitude? Qual tem sido a atitude? De você conversar com 2 ou 3 pessoas e o que tem produzido nessa pessoa. Um irmão, uma irmã que você conversa com ela, ou conversa com ele, o que tem produzido na vida dele. Nós pensamos de uma forma global, mas o Espírito Santo está nos trazendo agora, por esse final de mensagem, um pensamento individual, pessoal. Sou Eliseu, que numa necessidade de morte, eu tenho farinha para tirar a morte onde tem a morte. Ou eu sou aquele que produzo algo que traz morte. Há uma reflexão profunda aqui nessa noite. Que Deus nos livre e nos guarde. Que pessoas que entram aqui para contaminar a igreja, como diz a Bíblia, vem como ovelha, vem como lobo vestido de pele, de ovelha com pele, com lobo como pele de ovelha, e contamina, destrói e mata. Que o Espírito Santo nos avive, nos traga assim mente dele, de Cristo, para saber aonde está aquele que produz o veneno, que está dispersando irmãos, dispersando irmã, dispersando jovem. Aqui a Assembleia de Deus Tempo de Adoração não está isento disso, mas aqui também não está isento da presença do Espírito Santo, que é onde há o joio, o trigo não vai ser sufocado. Onde há o lobo, a ovelha não vai ser arrebatada. Porque eu creio no poder da transformação. Onde entra, não prevalece. Deus fez isso muito tempo. Quando foi Noé, ele acaba com a raça humana, surgindo uma outra raça humana, para mudar o quadro onde o pecado tinha avolumado. Sodoma e Gomorra, ele pôs fogo lá. E como que faz com a igreja do Senhor hoje nos últimos dias? Acaba com a igreja, vê se surge uma outra igreja? Não. A palavra de Deus é mais forte do que a morte.
A palavra de Deus é mais forte que a morte. Se você crê nessa palavra, glorifique ela. Que a palavra de Deus é mais forte do que a morte. Fique de pé no teu lugar. Gostaria de já chamar o Ministério do Louvor. Que Deus te encha nessa noite. Põe a mão direita no teu coração. Esvazie você de você mesmo. Que cumpra aquilo que você declarou. A minha vontade já deixei. O teu reino eu já ganhei. Que os teus sonhos, entenda que os de Deus são maiores. Que você aniquile os teus pensamentos. Você tem uma função de trazer alimento e de tirar a morte através da palavra de Deus. Feche teus olhos no teu lugar aí. Esse louvor que vai ser ministrado possa te encher da presença de Deus. Fala: Deus, que seja menos de mim e eu quero mais de ti. Senhor, que as minhas vontades sejam substituídas pelas tuas vontades. Que os meus quereres sejam substituídos pelo teu querer. Que o meu caminho, eu encerro ele por aqui. E quero que os teus caminhos, eu seja guiado por ele. Que a minha vontade, Senhor, seja a tua vontade. Que o papel que eu tenho que cumprir como igreja do Senhor, eu possa cumprir. Que a minha vontade nessa noite, que será a tua vontade, possa alimentar uma multidão que está com fome e sede da tua presença. Aleluias. Ouça esse louvor que diz assim: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Meus olhos eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
Declare ele assim. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Se encha dele, porque ele fala. Você enche do coração, da presença dele. Abre os meus olhos, eu quero ver. Entendendo o coração de Deus. Abre o meu coração, quero sentir O amor que ele tem pela tua vida. teu grande amor. Teu grande amor. Deseja ele. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, Queimando de amor por ti. eu quero me apaixonar Outra vez. eu quero me desesperar Outra vez. eu quero perder o sono outra vez, Queimando de amor por ti. declare que você deseja por ele. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede. Pois tenho sede, Eu tenho pois fome. tenho fome. O que? Fome de ti. Eu tenho sede, Eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Que o Senhor possa saciar a tua fome. Quando nós estamos saciados por Deus, esse saciar de Deus, entenda que vai refletir. A igreja do Senhor vai refletir no mundo que há dentro de você aquela farinha, aquele pão que possa alimentar uma multidão. Que cada dia mais você possa ser cheio da presença de Deus na tua vida. Que a fome que você tem dele, ele pode saciar, não somente para você se alimentar dele, mas que você seja suficiente para alimentar uma multidão. Declare: Senhor, que eu possa ser suficiente para alimentar uma multidão. Oh, aleluia, aplauda o Senhor. Eu tenho fome, eu tenho fome. eu tenho fome. Do quê? Fome de ti. Eu tenho sede, Eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Quem está saciado pelo Senhor aqui nessa noite? Creia, meu irmão. Você no mundo é um ingrediente importante para modificar o estado de morte para o estado de vida, pela presença de Jesus Cristo através de você. E eu oro nessa noite que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a companhia constante do Espírito Santo esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a paz que excede todo entendimento guarde a tua vida e o teu coração, os teus sentimentos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que está inserido dentro de você, o nosso Senhor. Declare assim: seja, Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. E fale para o teu irmão: esse pão que o mundo precisa, você pode alimentar dele. cobre
revela-te a mim.